Bom, chegamos ao final de Minha Vida Perfeita, o final achando que a vilã disso tudo era a loira que roubou o marido da melhor amiga, e óbvio que tá todo mundo errado nisso tudo. Tem um homem nessa novela que passou capítulos inteiros chorando um filho que perdeu, e nessa cena da floresta ele confessa com essa voz tremendo ali, que foi ele quem deu a ordem que eliminou esse filho. E isso a gente precisa comentar. Isso a gente precisa falar. E quando você entende essa fala, óbvio que a novela inteira muda de sentido, ela deixa de ser uma guerra entre duas mulheres e acaba virando outra coisa, muito mais suja. Minha Vida Perfeita, final, não é sobre luxo, é sobre pais fabricando monstros, tá? E a gente vai comentar um pouquinho desse final de tudo que aconteceu. Eu sou o Paulo, Super Nerd Brasil. Muito obrigado por você ter ficado aí acompanhando todos os resumos, recaps, notícias, achismos de Minha Vida Perfeita. Chegamos ao final. A novela turca, que é muito boa, que todo mundo estava acompanhando lá no Globoplay e no Globoplay Novelas. E a gente vai falar com spoilers desse final episódio 97, tá? Bom, minha opinião logo de cara disso tudo, eu acho que o final da novela, ele é muito corajoso, né? Porque ele recusa a punição. Ninguém vai preso, ninguém é redimido de verdade. Até muita gente acha assim, vai ter uma segunda temporada? Não, terminou mesmo. Mas é que as novelas turcas, gente, eles têm um final diferente daqui do Brasil, né? Lá eles funcionam por capítulo. Então, provavelmente, talvez a história fosse continuar, mas aí não vai continuar. Aí, bom, vamos fechar a história assim. E aí eles não fecham com aquele final feliz para sempre, não. Eles fecham de acordo com o que a história consegue ir, né? E tem muitas coisas que eu acho que a gente pode comentar nesses primeiros momentos quando a Aicel solta quase de passagem que aquele casamento é uma mentira, né? E ela derruba tudo. Mas vou recapitular um ponto importante. A Diden, ela entra na sala da família e anuncia que virou uma gumurso, né? Ela sabe que o Onur fez aquilo com Demir e usou sim esse segredo para subir. A Sebenem, que era a melhor amiga dela, chama ela de chantagista. A Melissa acaba gritando ali viúva negra, né? E o Mesut, o ex-policial que virou marido da Sebenem, acaba descobrindo numa conversa ali que o Onur queria se entregar, mas a mãe acabou proibindo. E se a gente for reparar em todos esses caminhos, em toda essa construção e nesses detalhes, o Onur nunca decide nada sozinho, nunca, nunca. E é bom a gente guardar isso, porque no final ele é perdoado justamente por isso. Agora, o momento que marcou a Aicel monta um plano frio calculista, porque a Diden vai ao topo da sociedade com entrevista, com capa de revista, só para que a queda seja de mais alto. E Diden acaba mordendo tudo, né? Dá a entrevista mentindo, diz que é a única filha de Istambul e que a mãe ali morreu quando ela era criança, só que a Sebenem, ela vai até uma boate e encontra Firuze, né, a mãe viva, dona do lugar que a própria Sebenem comprou e deu de presente para ela. E aí vem essa festa, né, a Diden faz um discurso lindo diante da alta sociedade, só que aquele discurso não é dela, são palavras da Sebenem, tudo decorado ao longo dessas amizades, desses anos de amizade, e tudo repetido em público. Então quando o microfone passa para a Firuze, ela se apresenta como a mãe que estava ali morta. E conta que criou a filha dentro de uma boate até os 13 anos, que fez tudo aquilo com o pai dela, que a filha simplesmente sumiu de vergonha. Então, assim, não teve nenhum grito, não teve tapa, teve uma mulher entrando numa sala, só existindo na vida da Diden. E isso é, assim, o auge catártico da novela. E no meio desse escândalo, a Melissa entra em trabalho de parto e nasce a pequena Aicel aí, prematura. Agora, vamos falar um pouquinho da Diden? De uma leitura? Porque a Diden, gente, ela não é uma vilã movida à ambição. Ela é uma vilã que foi abandonada, né? Então, o padrão que a gente vê aqui, ela copia o discurso da Sebenem, copia os métodos, copia até a origem pobre. Por quê? A Sebenem, ela tinha o que ela nunca teve, uma versão de si mesma que podia ser contada, né? Então, a Diden, ela eliminou a mãe no papel de uma revista. E a mãe voltou ali para enterrá-la em público. Então, a prova disso tudo tá na cena do hotel, quando ela quase faz tudo aquilo, queria que alguém a amasse, que alguém cuidasse dela. Então, todo o império dessa maldade dessa mulher cabe ali dessa negação aos 13 anos, né? E tem um outro detalhe também, que quem salvou a Diden é a Sebenem, a inimiga, não a mãe, né? E tudo isso muda esse cenário. Agora me conta aqui nos comentários, quero saber da opinião de vocês, se vocês tinham percebido que o discurso da festa era palavra
por palavra da nossa querida Sebenem. Vou começar partindo de um outro caminho, de uma bomba, que eu não sei se eu falei dessa bomba lá no início, mas enfim. Adiden entrega tudo pro Majid, né, que Demir está enterrado sobre as flores do jardim, que Onur eliminou, que Sebenem ajudou a fazer tudo aquilo. Então o homem desaba, né, sequestra o Nur e obriga ele a cavar a própria cova na floresta. E ali, com o pá na mão, que a verdade sai inteira, porque o Onur descobriu que Demir tentou eliminar Sebenem e as crianças. Então, ligou pra ele e Demir confessou. Então houve luta, houve empurrão, houve acidente. Mas o que ninguém tá falando é que o Majid, né, admite em seguida que a ordem partiu dele. Então ele mandou eliminar Sebenem. E assim, isso muda um pouco, né, se a gente prestar atenção nisso, porque Demir resistiu, recusou. Então, a tarefa era dos capangas, do pai, ou seja, o filho que ele chorou a novela inteira foi eliminado por causa de uma ordem que ele mesmo deu. E ele fecha admitindo que criou o menino ali no ódio e no rancor, por isso ele não faz aquilo. Então não é uma bondade, é um peso da consciência, né? Então ele vai embora dizendo que ninguém ali é inocente, ou seja, essa é o grande fio de toda essa história. Agora tem dois detalhes escondidos nesse final. O primeiro, Nessemi, o mordomo, aquele senhor de fundo, servindo café, sabia de toda a verdade desde o primeiro dia. Ele viu as imagens da câmera antes de Onur apagá-las e colocou ele por 40 anos por causa de uma promessa feita à patroa, ou seja, 40 anos. Então, o segundo disso tudo é o trauma de Mesut, né? Porque ele conta que voltou da escola com uma conquista, né? Mostrou pro pai ali e o pai nem olhou pro rosto dele. Então, acabou ali subindo a escada, também nunca desceu. Então, ele se define como um menino que ainda espera o pai descer da escada. E tudo isso é uma construção emocional, né? Mazet criou um criminoso, Fizure perdeu uma filha, o pai do Mesut criou um homem completo, então todo vilão dessa novela é filho de alguém, né? Agora vamos falar de um checkmate, que muda muita coisa, eu preciso contar isso pra vocês. Porque antes de tudo isso, teve a armadilha das substâncias, porque a Adiden chantageia a governanta Rosa, rouba o passaporte da irmã dela e faz tudo aquilo com o casal. Então a polícia acha ali as substâncias, sangue dá positivo, e aí parece até finalmente um checkmate, só que Rosa tinha contado tudo. Então eles entraram no jogo de propósito e instalaram uma câmera. Então o vidro vaza, o Onur rompe o casamento, e aí Aicel revela o golpe mestre, a certidão era falsa, nunca houve casamento. Final, a Sebenem move ali o corpo do Demir pro jardim, da própria Diden, né? Ou seja, seria uma prisão ou um exílio. Então a Diden some, volta um mês depois, fecha o restaurante, o Mandje, com denúncia fiscal, forja um escândalo de traição em Esmirna, e aparece na beira da piscina ali, fazendo tudo aquilo, não para eliminar a amiga, mas para fazer aquilo também ali, todo esse ato. E a minha leitura disso tudo tudo que ela fez não foi fuga, foi uma assinatura. Ela sabia que não destruiria a Sebenem por fora, então se instalou dentro dela para sempre, né? Agora, alguns bastidores, né? Essa novela é uma produção da Ayapim e o roteiro também, tendo esse Istambul como um cenário principal, né? O elenco é esse elenco de peso e a Sebenem, ela trabalhou em Terra Amarga, não sei se vocês já assistiram essa novela também, o Onur também, então um elenco muito potente, todos eles tendo esse caminho, é uma série, né? A gente aqui trata como novela por ter esses capítulos maiores, mas lá eles vêm como série. E na série dá pra você apostar vários estilos, e eles trouxeram muito forte esse estilo de suspense, de todo esse caminho. Agora, finais de Minha Vida Perfeita. Primeiro, o Onur é o personagem mais covarde da trama, né? E a novela o perdoa sem julgamento nenhum. Ele fez aquilo, ele escondeu, mentiu pra mãe, se casou por chantagem, e o castigo dele foi uma conversa na floresta. Então ele sai impune por decreto emocional. Pra mim, esse é o maior defeito do final. É uma opinião polêmica, não sei o que vocês acham. Segundo, o momento do final ali de 5 anos depois é mais afiado do que até parece, né? Porque a Sebenem, a mulher que veio de baixo, termina no comando da família Gumusko, né? E da família deles lá, recebendo pessoas em audiência, falando em nome dos pobres, ou seja, o poder trocou de mãos, mas não trocou de natureza, porque ela virou essa nova rainha do mesmo castelo. Agora, um outro ponto também é que Niasse, o amigo imaginário, fecha a série chamando ela de Leoa. É o fantasma dela dando veredito, né? Que nem a paz ela conquista sozinha. Agora, ficam-se ganchos em abertos, né? Como eu disse pra vocês,
eu não acompanhei muito o final dela na Turquia, então eu não sei se na Turquia ela foi cancelada muito rápido e tal, mas ficaram ganchos em abertos, né. A novela nunca mostra ali o fim da Didem, corta direto para os 5 anos, né, o Demir continua no jardim, Majid casa com Aysel e simplesmente evapora. Então, assim, vale assistir esse final, vale acompanhar tudo isso, e a novela acerta em muitas coisas, mas o final sempre desejando a desejar daquele jeito que a gente já conhece de algumas produções aí das novelas. Mas eu quero saber a sua opinião de tudo que você achou deste final. Já chega com seu comentário, já chega com seu se inscreva por aqui, porque a gente atualiza tudo que chega no stream. Então, ó, vai sair mais um vídeo que eu preparei da gente falando se a CBNEM, de fato, o que aconteceu com ela. Eu preparei um vídeo, vai sair nas próximas horas. Então, ó, se inscreve aqui, deixa o seu likezão, comenta bastante, já chega comentando porque isso ajuda muito o canal e, claro, fortalece a nossa comunidade. Então, até a próxima.